Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu, pastor Marcos Roberto, mais uma vez de volta aqui, trazendo a nossa aula de número 6. A nossa aula de número 6, onde eu tenho certeza que vai ser de grande proveito para todos os nossos alunos que estão acompanhando aí o nosso curso Ministério da Pregação. Lembrando que o total são 12 aulas, ainda tem mais 6 aulas pela frente. Você pode me perguntar, mas a apostila está acabando, e aí, como é que vai ser? Não tem problema. Nós temos aulas extras que nós vamos estar incluindo no curso Ministério da Pregação, que inclusive eu posso estar enviando para você em PDF depois no WhatsApp se vocês quiserem, tá bom? Mas nós vamos prosseguir com as nossas aulas extra. Temos mais 6 aulas pela frente. Essa é a nossa aula de número 6. E eu quero, nessa aula de número 6, enfatizar algumas coisas para você. Na aula passada, nós falamos sobre ter foco, não se preocupar da forma que a igreja está reagindo. Por quê? Porque o propósito do pregador tem que ser pregar a palavra, é entregar o recado de Deus. O pregador é o porta-voz de Deus, ele tem que se preocupar em entregar o recado de Deus, independente de qual seja a reação da igreja. Por isso, o pregador ele tem que ter autocontrole. Tá entendendo isso aqui? O pregador tem que ter autocontrole. A igreja não está reagindo. Não tente fazer nada para que a igreja reaja. Simplesmente entregue o recado de Deus. E pronto. Simplesmente entregue a mensagem do Senhor. Não tente criar meios para que a igreja venha reagir à pregação. Ou a igreja reage com a palavra que está sendo ministrada, ou ela não reage e pronto, você tem que continuar com a mensagem e entregar o recado a qual você está ali para entregar o recado, independente da reação da igreja, independente da reação do povo, tá entendendo? Esse foi um dos tópicos que nós falamos na aula passada. E eu estou relembrando aqui para você que você é apenas um pregador, ou seja, um entregador da mensagem de Deus, um entregador do recado do Senhor, e esse tem que ser o foco do pregador. O que Jesus fala sobre pregar? Ele fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, pregador, lembre que você não está preso apenas a um altar. Você é pregador para o altar, pregador para uma grande igreja, para uma pequena igreja, uma congregação, como para um grupo de pessoas, ou até mesmo fora do convívio cristão, você também é pregador. Então, como pregador, o pregador ele tem que ter foco em pregar, em entregar o recado, em entregar a mensagem e também viver tudo isso que ele está pregando. Aí você pode me falar, ah, mas nem todo mundo mais vive o que prega. Isso não quer dizer que você tem que ser do mesmo jeito. Não quer dizer que você tem que ser da mesma maneira. O que você fala, você tem que comprovar aquilo que você fala, aquilo que você ministra através de quê? Da sua maneira de ser por onde você anda, por onde você passa. Dá para você entender isso aqui? Então nunca se esqueça disso, tá certo? Eu quero falar um pouquinho sobre algo que está fora da apostila, até porque nós já finalizamos ali a apostila, né? A última página é só agradecendo e tal. Eu quero falar sobre algo muito interessante. Para exercer o ministério da pregação, é preciso ter formação teológica? Bom, pergunta que muita gente faz. É preciso ter formação teológica? É bom que todo pregador faça pelo menos o básico em teologia. Que inclusive a gente vai estar iniciando logo logo aí com o básico em teologia. A gente vai estar dando aulas teológicas, tá bom? E quem quiser participar já pode ir deixando a tua mensagem lá no meu WhatsApp dizendo eu quero participar do curso de teologia. A gente vai começar com o básico, depois de terminar o básico a gente passa para o médio, assim a gente vai prosseguindo até chegar ao avançado. Se você tiver interesse, já me chama no WhatsApp e fala que você tem interesse em participar, tá bom? Então, e lembrando que o nosso intuito com nossos cursos não é granjear riqueza nem dinheiro, é apenas preparar pessoas para ser um bom pregador, um bom ensinador, porque hoje vocês podem estar aprendendo comigo, mas depois alguém vai estar aprendendo com vocês. E vocês vão estar ensinando outras pessoas. Então, mestre ensina para que aqueles alunos depois também se tornem mestres e ensinadores também. E você pode ser um ensinador, um professor, basta você querer, tá certo? Então, o pregador é preciso ter formação teológica? Não é exatamente preciso, mas é bom. Ele não precisa ter uma formação teológica para ser pregador, mas a formação teológica vai ajudar também no ministério da pregação. Antigamente, se falava contra a formação teológica
por falta de conhecimento. E tem muita gente que ainda tem falta de conhecimento referente à teologia. Mas hoje a teologia está aí e tem ajudado muitos pregadores. A teologia hoje não é para alguém sair por aí exibindo, eu tenho, eu faço. Não, não, não. É para você aprender para passar isso adiante. É para você aprender para quê? Para que você tenha um bom conhecimento, saber o que está ensinando, saber o que está pregando e ensinar a outras pessoas aprenderem com você. Não é necessariamente preciso o pregador ter formação teológica, mas no decorrer do seu ministério da pregação, é bom ele buscar um curso teológico, né? É bom ele buscar um curso teológico, e você tem que ter cuidado com os cursos teológicos que você também busca. Você não está buscando em uma plataforma, se for via online, que desvie do foco que é a palavra de Deus. Teologia quer dizer o estudo ou a doutrina sobre Deus. Então, eu estudo sobre Deus. Então nós temos que ter cuidado para quê? Para nós não estar desviando o foco que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado em buscar um curso teológico. Tem muitos cursos teológicos bons por aí. Inclusive, eu estudei várias escolas teológicas e eu ainda continuo estudando porque eu me aperfeiçoo cada dia mais, cada vez mais eu vou me aperfeiçoando para poder ter mais para ensinar também, né? O professor, ele nunca se forma e acabou. Ele continua se aperfeiçoando. Porque principalmente a Bíblia, cada dia, ela traz coisas novas para nossas vidas. Ela traz conhecimentos novos. Eu sempre digo que hoje você estuda um texto bíblico, um capítulo da Bíblia, para pregar. Se depois que você já pregou e tudo, você for estudar de novo aquele capítulo que você pregou, você vai extrair mais coisas ainda que você não falou dentro daquela pregação. Por quê? Porque a Bíblia, ela sempre se renova. Ela sempre traz algo novo, uma interpretação nova para nós. Está entendendo isso aqui? Então, é preciso o pregador ter uma formação teológica? Não necessariamente, mas é bom que o pregador procure sempre se aperfeiçoar nesse meio teológico, para que ele tenha mais conhecimento e possa ensinar de uma forma mais firme e eficaz, para que todos vejam e percebam que realmente ele tem firmeza naquilo que ele está falando, né? Não que um bom pregador, na verdade, ele não vai mudar por ter uma formação teológica. Por isso que uma coisa que eu vou falar aqui também é que todo pregador tem que ser humilde. Todo pregador tem que ser humilde. Humilde para quê? Humilde para ensinar, humilde para ouvir, humilde para aprender. Os pregadores, ele nem sempre vai estar de pé ensinando e pregando. Vai ter um momento que ele tem que se assentar para aprender. Então o pregador tem que ser humilde para entender que ele nunca sabe demais. Que ele precisa aprender a todo momento para ter coisas novas também para ensinar também. E também para ele aperfeiçoar o seu ministério da pregação. Tá entendendo? Então, não é necessariamente preciso, mas é bom você buscar conhecimento teológico também, você pregador. Então, o pregador ele precisa tá focado na palavra, tá focado naquilo que ele escolheu para ser, que é um pregador do evangelho, tá focado no que ele vai ensinar, que é a Bíblia e nada mais. Nunca fuja da Bíblia. A Bíblia tem que ser sempre o nosso foco, como eu venho falando desde o início, desde a primeira aula, tá bom? Então, o que o pregador precisa de verdade é ter compromisso com a Bíblia. Ter compromisso com o evangelho. Com a palavra. Pregador que só lê Bíblia, só estuda a Bíblia quando vai pregar, para mim ele não é pregador. Para mim não é pregador. Porque o pregador tem que estar vivendo Bíblia o tempo todo. O que é estar vivendo Bíblia? Está meditando na Bíblia o tempo todo, está estudando a Bíblia o tempo todo. Ele tem que ter intimidade com a Bíblia, ele tem que ter desejo pela Bíblia, porque ele é pregador. E todo pregador ele tem que ter interesse e intimidade pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Está entendendo? Então, a formação teológica é só um cumprimento para o ministério da pregação, só isso. Formação teológica é só um cumprimento, é só um acréscimo naquilo que você já aprendeu estudando a Bíblia. Só vai acrescentar, pode ter certeza disso, só vai acrescentar. Então, estudar as Escrituras, interpretar corretamente a mensagem do Evangelho é um compromisso do pregador. Como é que ele vai interpretar corretamente? Estudando a palavra, estudando a Bíblia, né? Até para evitar erros de interpretação. Eu assisto vários pregadores, e eu vejo alguns erros de interpretação em algum deles, não todos, em alguns. Por quê? Porque ele leu e achou que a forma que ele leu é a forma correta. E muitas das vezes o que você leu tem um contexto mais adiante, ou antes, ou depois, ou até mesmo em outro livro, que vai interpretar aquilo de uma forma totalmente diferente do que a nossa mente está interpretando.
Por isso que estudar a Bíblia, não sei se você está conseguindo me entender, por isso que estudar a Bíblia é essencial a todo momento, porque a nossa mente se abre com o estudar da Bíblia. Tem gente que lê o texto que vai pregar uma vez e pronto, e acha que já está pronto para pregar. Não, não. Leia quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso, para você extrair mais conteúdo daquele texto para a ministração da palavra, tá bom? Lembrando que você pode buscar aí referências bíblicas dentro daquele mesmo texto que você leu. Tem um texto que você lê para pregar, você pode buscar referências bíblicas baseadas naquele texto. A Bíblia ela é rica nos seus 66 livros de referências bíblicas para qualquer texto que você pegar para ministrar. Vai ter várias referências bíblicas, tá certo? Então, a boa interpretação da Bíblia é necessária para nós ministrarmos corretamente e não cairmos em erros ou em falatórios, que às vezes a pessoa lê a Bíblia, mas ela interpreta muito da forma que os outros falam. E nós temos que ter muito cuidado. Pregadores, eu conheço muitos pregadores que eles veem mensagem de outros pregadores, não que é errado você falar mensagem de outros pregadores, mas tem pregadores que ele prega exatamente a mensagem do outro pregador. Você pode usar a mensagem de outro pregador para quê? Isso aqui é algo meu agora, tá? Você pode usar a mensagem de outro pregador para quê? Para desenvolver mais ainda o teu sermão, a tua pregação. Você não precisa pregar exatamente a pregação daquele pregador. Você pode usar aquilo ali para desenvolver a sua mensagem, para desenvolver a sua pregação. Está entendendo? Eu espero que você tenha compreendido isso aqui. Eu posso, na minha pregação, na ministração da mensagem que eu vou ministrar, eu posso usar uma mensagem de um outro pregador para acrescentar ali algum conteúdo dentro da mensagem que eu vou estar ministrando também. Não há erro nenhum nisso. Agora tem pregadores que eles são imitadores de pregadores. Eles falam exatamente o que o outro pregador fala, da mesma forma, a mesma palavra. Aí já fica complicado. Ele passa a ser uma cópia de um outro pregador. E aí fica complicado. Tá bom? Então seja você autêntico. Não, e outra, às vezes você vê um pregador aí de renome pregando 1 hora de relógio, 1 hora e meia. Já vi pregador que prega até 2 horas de relógio. Deixa eu falar uma coisa. Isso não quer dizer que para você se tornar um bom pregador, você tem que pregar 1 hora de relógio, 2 horas de relógio. Lá atrás, eu tinha esta preocupação, que eu achava que para ser um pregador mesmo, tinha que pregar 1 hora de relógio. Hoje, tem vezes que eu prego 30 minutos, já cheguei a pregar 20 minutos de pregação. Porque o que vai fazer a tua pregação causar efeito na vida de quem está ouvindo não é o tempo que você leve pregando, que você leva pregando. É o conteúdo que está saindo da sua pregação. É o conteúdo que está sendo falado ali dentro da mensagem que você está pregando. Não é o tempo. Então, pregadores, não se preocupe com o tempo de pregar. Talvez o pastor da igreja vai passar o microfone para você e vai falar bem assim, vai passar o microfone para você 8 horas da noite. Vai falar para você, tem até 9 horas para pregar. Isso não quer dizer que você precisa pregar até 9 horas. Não. Isso não quer dizer. Eu mesmo, nós passamos no nosso ministério para pregação, para o pregador ministrar, às 8 horas. Mas ele é livre para ir até 9, para ir até 8h30, para ir o tempo que ele precisar. Ele é livre para pregar no tempo dele. Não adianta o pregador, por exemplo, pregar 1 hora de relógio e essa pregação ser uma pregação cansativa, enfadigando o povo, ou o povo não entender nada, né? A igreja não está entendendo nada, então não adiantou 1 hora de pregação. É melhor que você pregue 30 minutos, mas que o povo entenda o recado que foi passado. Que o povo entenda a mensagem que está sendo passada. Está entendendo? Isso é o suficiente. Então não precisa estipular, eu preciso pregar 1 hora de relógio. Não. Você precisa pregar o tempo que for preciso. Se for 20, 30 minutos, 40 minutos, se for 1 hora, glória a Deus. Mas se for 20, 30 minutos, não importa. Porque importa que a mensagem seja deixada ali para a igreja, que a igreja tenha entendido a mensagem. Que a igreja tenha entendido o recado. Tá dando para você compreender isso aqui? Então não se preocupe com o tempo de pregação, né? Tem introdução, lógico, a pregação, a mensagem ela é feita de introdução, meio e fim, que é a conclusão. Introdução, a continuidade e a conclusão. Isso que é feita a pregação. Introdução, continuidade e conclusão.
que a gente pode até enfatizar mais disso aqui nas próximas aulas, sobre a introdução, sobre a continuação e sobre a conclusão. Você quer que a gente fale sobre esses três pontos da pregação? Aí você pode me responder no comentário lá do YouTube, ou pode me responder no meu WhatsApp também, se você quer que a gente fale mais sobre introdução, continuação e conclusão da mensagem que a gente vai estar falando, tá bom? Se você achar isso importante para você, a gente vai estar falando. Então, que eu queria muito falar isso para você sobre o tempo de pregação. Não existe um tempo certo para pregação. O que existe é uma mensagem bem aplicada, a qual o povo entenda o que está sendo ministrado, tá certo? Então, bom, prosseguindo, é preciso nós estudarmos a Bíblia também para quê? Para não trazermos uma interpretação distorcida, porque tem pessoas que já têm dificuldade de entender a pregação, entender a palavra. E o pregador chega e acaba misturando as coisas ali, e aí muita gente vai sair sem entender nada. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para não acabar fazendo o povo interpretar de uma forma distorcida, ou até mesmo nós pregadores acabar pregando de uma forma distorcida. Nós temos que ter muito cuidado com isso, tá certo? Então, compromisso com o evangelho, o pregador tem que ter compromisso com o evangelho, ou com a palavra, com a Bíblia. Tem que ser humilde, ele tem que entender que ele nunca sabe tudo, precisa aprender mais. Então, tem que estar sempre pronto a ouvir também quando for necessário. Aprenda a ouvir outros pregadores, quando fizer alguma crítica, aprenda a ouvir. Ter a capacidade de trabalhar em equipe com o seu pastor. Tem pregador que ele quer sair agora na itinerância e pronto, não está nem aí para a sua igreja, não está nem aí para o seu pastor, não está nem aí para os outros grupos de pregadores do seu ministério. Não, não, não. Seja humilde para... Você pode pregar o mês todo, mas lembre que você tem um compromisso de pelo menos alguns cultos estar presente na tua igreja. Eu friso muito isso aqui, ó. Cuidado com pregadores que saem por aí pregando e dizem eu não tenho igreja. Isso é um grande erro, temos que ter muito cuidado. Todo pregador ele tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor. Tá? Todo pregador ele tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor. Não existe pregador sair por aí pregando. Não, eu não tenho igreja, eu não tenho nenhuma autoridade pastoral, eu saio por aí fazendo a obra de Deus e pronto, e está tudo certo, o que importa é obedecer a Deus. É engano seu. Todo pregador, ainda que ele saia pregando na itinerância, mas todo pregador, ele tem que ter sim uma igreja, um lugar onde ele é acolhido, um lugar onde ele senta para ouvir, um lugar onde ele senta para ouvir o seu líder, aprender com o seu líder. Ele tem que ter sim uma igreja, ele tem que ter sim um líder que é superior a ele. Não existe esse negócio de pregador dizer o que importa é sair por aí fazendo a obra, pregando e pronto, está tudo certo. Não existe isso aí não. Todo pregador, não estou falando só, não é só pregador, o cantor também e tal, obreiros em geral. Mas como a gente está falando de pregação, de pregadores, todo pregador tem que ter uma igreja, e ele tem que ter um líder, tá? Para aprender com o seu líder. Ele tem que aprender a conviver também com a sua igreja. Se o pregador não está bem com a sua igreja, com o seu líder, ele não deveria nem sair por aí pregando. Ele não deveria sair por aí pregando. Ele tem que estar bem com a sua igreja, com o seu pastor, com a sua liderança, ele tem que estar bem. Se ele não estiver bem, ele tem que procurar ficar bem. Se ele quer sair por aí pregando a palavra de Deus. Tá certo? Então, ele tem que ter habilidade em trabalhar em equipe com o seu pastor, com o corpo de obreiro. Ele tem que ter competência e habilidade para liderar pessoas. Peraí, mas eu sou só pregador. Peraí, mas no momento que você prega, você está pregando para pessoas. Se você está pregando para uma pessoa, no momento que você está ali com o microfone na mão, pregando, você está liderando. E nunca se esqueça, você pode pregar em várias igrejas, mas nunca se esqueça, você está pregando uma igreja pelo fato de você estar com o microfone na mão, pelo fato do pastor ou líder daquela igreja confiou o microfone a você, não quer dizer que você tem que sair das normas da igreja, nós temos que respeitar normas. Não, hoje eu fui convidado para pregar, eu vou falar o que tiver de falar e tal, vou fazer aqui do jeito que Deus mandar. Não, primeira coisa, Deus não quebra princípios, gente. Se a igreja tem a norma dela, respeite a norma dela. Se a igreja tem norma, respeite a norma. Quando eu vou pregar numa igreja pela primeira vez, eu quero saber tudo sobre a igreja. Eu falo assim, mas como é o culto, quais as normas, tem alguma restrição? Eu quero saber, sabe para quê? Para que eu não fira a norma da igreja, porque já aconteceu de eu ferir a norma da igreja sem saber. Então, agora, quando eu vou pregar numa igreja pela primeira vez que eu não sei qual é as normas da igreja, eu procuro saber. Nós temos que respeitar as denominações.
Não é porque a minha é de uma forma que eu tenho que fazer daquela outra igreja da forma que é a minha. Não, eu tenho que respeitar. Cada igreja tem a sua norma. O que está lhe convidando para pregar a palavra, está lhe convidando para levar o evangelho ali, naquela igreja, aquele pastor, o líder ali, o grupo, alguma liderança de grupo, está lhe convidando ali para pregar no congresso, uma festividade, uma campanha, é porque eles estão confiando na palavra que você vai pregar. Isso não quer dizer que porque você vai estar com o microfone na mão, que você vai quebrar todas as normas da igreja. Eu confesso que eu já quebrei normas sem saber. Mas depois, agora, eu procuro saber quais são as normas, as restrições. Eu vou, entrego o recado, entrego a palavra. Eu já preguei em ministério que não dão glória a Deus. Preguei do meu jeito, da minha forma, mas não forcei ninguém a dar glória a Deus. E eles ficam ali parados ouvindo, e isso é muito bom, é excelente. Né? Saber que eles estão ali ouvindo a mensagem, que a mensagem está fluindo. Mas tem igreja, tem denominações que não dá glória a Deus. Você pode falar para você, pastor, qual é a igreja que não dá glória a Deus? Calma, como eu estou dizendo, respeita as normas. Respeita as normas. Por exemplo, pregadores, entenda isso. Por exemplo, tem ministério que o pregador, o obreiro, o presbítero, ele não sobe para o altar sem um terno e uma gravata. É uma norma do ministério. Respeite. Respeite. Eu sou a favor disso? Não é que eu sou a favor. Mas eu sou a favor das normas. Se tem normas, eu sou a favor de respeitar as normas, aliás. Sou a favor de respeitar as normas. Eu não tenho isso no meu ministério. A pessoa prega da forma que se sentir melhor. De gravata, sem gravata, eu quase não uso gravata, eu quase não uso terno. De terno, sem terno. Mas na igreja, que no altar, o obreiro só sobe de terno, o pregador só sobe de terno, por que eu não colocar um terno e ir lá e pregar a palavra do Senhor e voltar em uma boa? Sem precisar ferir a norma deles. Não há problema nenhum em eu botar um terno e uma gravata e ir lá ministrar a palavra do Senhor. Só eles me convidar para pregar é porque eles acreditam na palavra que eu prego. Eles acreditam na minha pessoa, o que é norma diante da ministração da palavra, o que é uma norma diante de eu estar ali pregando, entregando o recado do Senhor. É isso que importa, tá entendendo? É nós fazemos a obra do Senhor e pronto. Então, se o ministério exige que coloque um terno e uma gravata, coloque. Vai fazer a obra do Senhor. Não deixe pregar para lá por causa de um terno e de uma gravata, não. Respeita a norma. No meu ministério, não há necessidade disso. Se você quiser ir de terno, gravata, bem. Se você não quiser ir de terno, tudo bem. Se você não quiser ir de gravata, tudo bem. Nosso ministério não tem isso. Mas tem um ministério que tem normas. E nós temos que respeitar a norma daquela denominação. Ainda que nós não concordamos. Mas eles se lhe convidaram para pregar porque acreditam num Deus que te usa. Se eles te convidaram para ministrar, porque eles acreditam num Deus que usa você, que fala através de você. Então, respeita a norma, né? Então, respeita a norma e vai na paz. Agora, se eles falarem assim, nós temos uma norma, mas como você não é do nosso ministério, pode vir da forma que você se sentir melhor, aí tudo bem. Eles abriram a exceção para você. Pode ir da forma que você se sentir melhor, tudo bem. Eles têm a norma, mas para você que é de outro ministério, pode ir da forma assim, aí tudo bem. Mas vocês falaram, não, aqui tem que ser de terno e gravata, então respeite a norma, vai, pregue a palavra, deixa Deus falar e vai-se embora crendo que a obra do Senhor foi feita, tá bom? Não tem por que nós impor a isso. Por exemplo, eu gosto de andar à vontade, mas se você tem determinados locais públicos que existe uma norma, você não pode entrar de qualquer jeito. Andar à vontade, gente, olha lá, viu? Falo andar à vontade assim, por exemplo, uma camisa de malha, às vezes uma calça jeans, né? Mais simples assim. Você não vai me ver andando na rua de manga comprida, ainda mais no calor de que é, né? De manga comprida, todo de social, gravata, você não vai me ver. Mas se você observar, tem alguns locais públicos que existe uma norma, né? Não pode entrar de short. Então tem que respeitar a norma daquele espaço público, né? Alguma repartição, alguma instituição não pode entrar de short, não pode entrar com